Meus irmãos, boa noite. Tanto quanto lhe seja possível, por gentileza, abra sua Bíblia em Hebreus. Com licença, irmãos. Hebreus, capítulo 1. Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que estão aqui. Louvar também a Deus pela vida dos irmãos que estão conectados e nossos amigos que estão assistindo a live. Deus abençoe. Deus tem uma palavra para o seu coração. Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 14, ou apenas o versículo 14. A partir do versículo 14. Encontre o texto para a gente poder ler, você poder acompanhar. Que bom que vocês estão aqui. Sei que é desafiador, mas a recompensa no reino de Deus. Deus é tão bom que além de responder, ainda recompensa. Sabia disso? A Bíblia fala, por exemplo, só um exemplo. Mateus 6,6. Tu, porém, quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora teu pai que te vê em secreto. E teu pai que te vê em secreto faz o quê? Te recompensará. Não diz que vai responder. Por quê? Deus vai responder, na verdade. Mas Deus é tão bom que além de responder ainda diz, vou te recompensar. Pelo fato de você ter orado. Deus é bom, amém? Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 14, ou apenas o versículo 14. Diz assim, Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Não são porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Por favor, queiram assentar, amém? Queridos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a glória de Cristo na face dos anjos. A glória de Cristo na face dos anjos. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os anjos. Por que eu vou falar sobre os anjos? A Bíblia fala que os céus proclamam a glória de Deus. Os céus, eles pregam. Os céus, eles denunciam. Os céus são como um reflexo, por assim dizer, da glória de Deus. Hoje quero pregar um pouco sobre os anjos, não para enaltecer os anjos, mas para mostrar que quando você vê os anjos, eles são um reflexo da glória de Cristo. Por isso, eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre a glória de Cristo na face dos anjos. Amém? Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo algumas verdades sobre os anjos do Senhor. E a primeira verdade que eu vejo na figura angelical é esta: os anjos foram criados. Os anjos foram criados. Mas como que isso mostra a glória de Cristo? A Bíblia Sagrada diz que na criação, Jesus foi o arquiteto de Deus. Na criação, Jesus foi o arquiteto de Deus. Aqui para nós hoje, Jesus foi quem usou o compasso na criação, quem desenhou a planilha da criação. Os anjos, por mais gloriosos que eles sejam, eles apenas denunciam a criatividade de Cristo, porque foi Cristo que coloriu os anjos, foi Cristo que idealizou a roupa dos anjos. Jesus criou os anjos. Os anjos são criaturas ou seres criados. Obviamente que eu não posso ler todos os textos com os irmãos, porque são milhares e milhares de textos. Mas há 3 textos centrais que falam sobre a criação, que eu quero pontuar nessa noite. O primeiro texto
está em Colossenses, capítulo de número 1, versículo 16. Os irmãos têm notado que de um tempo para cá eu tenho ministrado muito com textos bíblicos, para você se alimentar da palavra de Deus. O primeiro texto está em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, ou versículo 13 a seguir. 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 13 a seguir. O texto diz assim: o apóstolo Paulo, pensando na salvação, na glória de Deus, na glória do Senhor, ele olha para o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando ele olha para Jesus, ele para. Aí continua falando de Jesus agora: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Aí ele tenta expressar quem é Jesus, quem é Cristo. Aí ele fala assim: o qual é a imagem, é a maquete, é o 3D de Deus. Jesus é a maquete, é o colorido. Se você falar, como que eu posso saber como Deus é? Olha para Cristo. Em Jesus, Deus pôde parar, porque Deus não podia parar, porque estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas em Jesus ele pôde parar. Hoje você pode dizer: Deus, pare para me ouvir, porque em Cristo ele pode responder. Em Jesus Deus pôde tocar. Em Jesus Deus teve altura. Em Jesus Deus pôde tocar no rosto de pessoas. Em Jesus Deus pôde acolher as crianças. Ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí fala agora dos anjos, dos seres celestiais de toda a criação. Porque nele, Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, olha, aqui são os anjos. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Veja, Jesus criou tronos, Jesus criou domínios, Jesus criou principados, anjos aqui. Um outro texto que mostra o poderio de Jesus na criação, e esse texto eu amo de paixão, está em Provérbios, capítulo de número 8. Provérbios, capítulo de número 8. Abra sua Bíblia, vamos trabalhar um pouquinho. Se você trouxe Bíblia, manuseie a Bíblia, isso vai te ajudar muito no futuro. Provérbios, capítulo 8, a partir do versículo 27. Provérbios, capítulo 8, a partir do versículo 27. Primeiro olha aqui para mim. Quando você vai estudar Provérbios, como que você deve estudar Provérbios? Provérbios você deve estudar tendo em mente que o Provérbios mostra a cultura do reino de Deus. E aqui em Provérbios tem um personagem, ou uma personagem, chamada sabedoria. Tem duas sabedorias em Provérbios. Uma sabedoria com letra minúscula e uma sabedoria com letra maiúscula. Todas as vezes que você encontrar em Provérbios uma sabedoria com letra maiúscula, é Jesus aqui. Aqui em Provérbios eu tenho uma sabedoria com letra maiúscula. É claro que Salomão, quando escreveu esse texto, ele escreveu sem saber que era Jesus falando através dele. Obviamente, ele pensava na sabedoria natural aqui da terra, mas era Cristo ali. E no capítulo 8, essa sabedoria começa a dizer que antes que o mundo fosse criado, ela foi ungida, ela era Christus, foi ungida. E começa a falar da criação. Mas no capítulo 8 e no versículo 27, essa sabedoria começa a dizer: quando ele preparava os céus, ele aqui é o Pai, quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha o mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então estava com ele, e era seu aluno. Mas na atualizada diz assim: era o seu arquiteto. No dia em que Deus criava, Deus idealizava, e Jesus, para você que é uma linguagem de hoje, Jesus desenhava. Porque só Jesus consegue captar o que está na mente de Deus. Só Jesus consegue pôr no papel o que Deus pensa. Eu não tenho condições, mas Jesus tem. Então os anjos são ideia de Deus desenhada por Cristo. Então o colorido dos anjos, a figura dos anjos, é fruto do design inteligente do Filho. Dá para dar um glória a Deus?
Mas um texto que eu fico assim, apaixonado, é o texto que está em Salmos 33:6. Esse aqui é fantástico. Esse aqui é fantástico. Salmos 33:6. Esse aqui é maravilhoso. Eu amo esse texto. Olha o que diz a Bíblia. Salmos 33:6. Pela palavra do Senhor, aqui é Cristo. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército pelo espírito da sua boca. Na atualizada diz assim, ó, e pelo sopro da sua boca os exércitos foram criados. Mas no hebraico dá a ideia assim, ó. O texto não diz que Deus fez isso aqui, ó, encheu os pulmões. O texto diz que Deus fez isso assim, ó. É como se fosse um pequeno hálito, frescor de Deus. Deus soltou um frescor bem pequenino. Só o frescor de Deus criou os exércitos dos céus. Por mais glorioso que seja um anjo, é só um hálito do nosso Senhor. Por mais poderoso que seja um anjo, e eu respeito os anjos, eu não acho errado você adorar a Deus por causa dos anjos, não adorar o anjo, mas adorar a Deus por causa dos anjos. Mas por mais glorioso que seja o anjo é como se Deus, para você ter uma ideia tão grande que Deus é, Deus faz assim, ó, Deus murmura. No murmurar do Senhor nasce Gabriel, no soprar do Senhor nasce Miguel, no soprar do Senhor nasce um anjo. Olha a grandeza de Deus. Em primeiro lugar, os anjos são seres criados. Em segundo lugar, os anjos possuem corpos espirituais. Veja, o anjo não tem carne, anjos não têm carne e anjos não têm osso. Onde está escrito isso? Lucas capítulo 24. Um dia Cristo apareceu, depois da morte dele, obviamente, ressurreto, ele aparece. Aí diz a Bíblia que as pessoas começaram a dizer, é um espírito, porque ele morreu, e morto não aparece, é um espírito. Aí Cristo falou assim, toque em mim, toque aqui nas minhas mãos, toque aqui no meu lado. Aí ele falou assim, porque espírito não tem osso, e espírito não tem carne. Mas ele não falou que espírito não tem corpo. Os anjos têm corpos espirituais. Veja, eu tenho um corpo espiritual que o Senhor me emprestou para andar aqui na terra. Só que os anjos têm corpos espirituais para andarem na dimensão deles. Por exemplo, o salmista Asaf fez uma exegese extraordinária da saída do povo do Egito, atravessando o deserto, e no capítulo, ou no Salmo 78, versículo 24, Asaf diz algo poderosíssimo sobre os anjos. Salmos 78, versículo 24, abra sua Bíblia, acompanhe, trabalhe comigo, vai ser bom para você. Salmo 78, versículo 24, olha o que ele fala. E fizeste chover sobre eles pão, ou maná, para comerem. E lhes deu o trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos. Na atualizada diz assim, comeram o pão dos anjos. Veja, a Bíblia Sagrada diz que os anjos têm corpos espirituais. E eles comem pão. Qual é o pão? O texto diz que os anjos comem cereal e os anjos comem pão. Obviamente que esse pão aqui é Cristo. Porque Cristo falou assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então como que o anjo se alimenta, Gesiel? Ele se alimenta vendo. Quando eles olham para Cristo, ficam alimentados. É por isso que anjo nunca vai ficar com fome. Porque eles estão contemplando para sempre a glória de Cristo. Para você entender. Todo ser humano tem 3 olhos. Os olhos da carne, que eu vejo o céu, o sol, a lua, as estrelas. Olhos da carne. Nós temos os olhos da imaginação. Eu começo a imaginar. Eu posso imaginar que eu estou andando. Eu posso imaginar, por exemplo, que eu estou viajando. É os olhos da imaginação. Mas tem um terceiro olho, que só salvo tem, que é o olho da contemplação. Quando você tem uma revelação na palavra, você tem uma visão, contemplação. Anjo não tem olho de carne e não tem olho da imaginação. Porque anjo não precisa imaginar, ele só basta contemplar. Anjo contempla. E quando ele contempla, é alimentado. Quando ele contempla, é alimentado. Quando ele contempla, é alimentado. Então anjos possuem corpos espirituais. Eles são espíritos. Hebreus 1:14, onde a gente leu. Eles não têm carne. Lucas diz isso. Mas eles têm corpos. O apóstolo Paulo fez um texto e comentou sobre isso de uma forma fantástica. Em 1 Coríntios, capítulo 15,
Olha o que ele fala, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 38. Se você não conseguir acompanhar e não trouxe Bíblia, vê no telão, mas se trouxe, abra a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 38. Gente, olha para mim. Às vezes eu fico pensando, como que vai ser no céu? Como que vai ser o nosso corpo na eternidade? Não sei vocês, mas tem hora que é tão difícil imaginar como vai ser a glória de Deus, não é? Na verdade, será que a gente vai lembrar? A Bíblia fala que a gente vai lembrar, obviamente, mas a gente fica pensando, como que vai ser? Será que eu vou esquecer de uma coisa? Será que eu vou lembrar de outra? Você pensa nisso às vezes? A gente fica pensando na glória de Deus. E o apóstolo Paulo, sabendo que é difícil explicar como vai ser a glória, no capítulo 15, verso 38, ele fala a seguinte coisa: mas Deus dá o corpo, ou dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente seu próprio corpo. Ou seja, Deus dá o corpo próprio para a dimensão. Deus deu este corpo para mim, para essa dimensão. Olha aqui para mim. Com essa dimensão e com esse corpo eu posso beber água. Nessa dimensão, por exemplo, eu posso abraçar minha filhinha. Nessa dimensão eu posso descansar. Porque Deus deu um corpo, essa semente própria para essa dimensão. Mas para os anjos, Deus deu um corpo próprio para a dimensão deles. Mas não significa que os anjos, ouça, não tenham personalidade. Por exemplo, o que o crente pensa quando pensa, sim, ele pensa, quando for para o céu vai ser mais ou menos assim? O que ele pensa? Ele pensa que ele vai ser tipo assim, um robozinho. Todo mundo vai ser igual. Mas olha para mim, não perca isso. Olha para mim, não perca isso. Você vai ser você no céu. O Gesiel-Lide vai ser o Gesiel-Lide no céu. A minha personalidade é minha para sempre, vai ser glorificada. Esse corpo aqui é meu para sempre. É por isso que eu não quero morrer. Só que esse corpo Deus vai me devolver glorificado. E os anjos são iguais. Leia a Bíblia. Tem anjo que é mais calmo do que outro. Tem anjo que se alegrou, tem anjo que não se alegrou. Eles também têm emoções. A Bíblia fala que os anjos ficam alegres. Leia a Bíblia. Tem anjo que chegou para Daniel e falou: homem muito amado. Mas tem um que chegou e não falou nada. Os anjos são diferentes um do outro. E diz a Bíblia que nós seremos semelhantes aos anjos. Ou seja, você vai ter emoções glorificadas. O Gesiel-Lide vai ser o Gesiel-Lide no céu, com emoções glorificadas. O Agni vai ser o Agni no céu, com a dimensão glorificada. A Rosângela vai ser a Rosângela no céu, com a dimensão glorificada. Eu não vou perder o dom que Deus me deu. Eu vou ser apenas glorificado por causa de Jesus. E os anjos são assim. Eles têm corpos espirituais. Mas em terceiro lugar, os anjos não morrem. Você pode dar um glória a Deus por isso? Os anjos não morrem. Os anjos não morrem. É por isso, irmãos, que Jesus, por exemplo, precisou ser feito menor do que os anjos. Por que Jesus veio como homem e não veio como anjo? Porque se ele viesse como anjo, ele não poderia morrer. Onde está escrito isso? Hebreus capítulo 2, versículo de número 6. Hebreus capítulo 2, versículo 6. Falando de Jesus diz assim, Hebreus 2 e 6. Mas em certo lugar testificou dizendo: que é o homem, falando de Jesus, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para o que visites. Olha para a minha mão, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Olha para mim, Cristo estava no trono. Cristo é eterno. E Jesus, ou o Cristo, não pode morrer. Se Deus morrer, ele não é Deus. E diz a Bíblia que Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Espírito não morre. Então, para Deus salvar a raça humana, o que Deus teve que fazer? Ou Jesus teve que fazer? Cristo teve que ser feito menor do que os anjos. É por isso, por exemplo, que em Apocalipse capítulo 5, diz a Bíblia: eu, João, estava na ilha de Patmos. E diz assim, e foi uma porta aberta no céu. Eu acho maravilhoso isso. Porque pegaram João, trancaram João numa ilha terrível, mas na ilha, diz a Bíblia, que Deus mostrou uma porta no céu. Deus mostrou uma profecia para a tua vida. Não importa onde você esteja, isolado do mundo, atacado por muitos lugares e muitos inimigos, mesmo lá, Deus tem uma porta aberta para você no céu. Deus tem uma saída inteligente para você. Aí diz a Bíblia que João viu. Aí diz a Bíblia que ele viu um livro fechado. E ele começava a chorar. Aqui é maravilhoso. Começava a chorar. Aí chegou um anjo forte e falou: João, não chore, João. Aí falou assim: eis aqui o leão da tribo de Judá. Aí diz a Bíblia que quando João se vira, olha o que ele fala:
eu vi um cordeiro que parecia ter sido morto. Ou seja, Jesus, cordeiro, ressuscitou cordeiro. O que o texto está dizendo? Está mostrando a dimensão humana de Jesus. Ele diz, eu vi um cordeiro que foi morto, mas viveu. Por quê? Porque se foi o homem que morreu, e o homem que ressuscitou, não foi o homem que morreu sozinho e ressuscitou sozinho. A glória veio sobre ele para ele ressuscitar. É por isso, gente, e aqui é maravilhoso. Leia a Bíblia. Você não vai encontrar em Apocalipse os anjos cantando, por exemplo. Às vezes na Bíblia aparece Deus na figura de águia, mas você não vai encontrar os anjos dizendo, bendita a águia que está no trono. Não vai encontrar. Você vai encontrar, por exemplo, Deus dizendo que é a ave que acolhe os seus pintainhos debaixo das asas. Mas você não vai encontrar as pessoas dizendo, bendita a ave que está no trono. Mas você vai encontrar os anjos cantando, bendito ao cordeiro que está no trono. Por quê? Porque o homem morreu, o homem ressuscitou e um homem ocupa o trono. O que Deus está dizendo é isso. Jesus, o Cristo, é maior do que os anjos. Então ele teve que se abaixar, virar homem. E como homem ele morreu, mas como homem ressuscitou. Quando eu olho e vejo um cordeiro no trono, eu posso morrer em paz, porque eu sei que o meu corpo há de ressuscitar. Eu posso descansar no Senhor. Você não, aquilo que eu falei domingo de manhã, não precisa ter medo da morte. Por quê? Porque o cordeiro morre, o cordeiro ressurge vitorioso, porque os anjos não morrem. Os anjos não morrem porque são espíritos. Em quarto lugar, aqui é maravilhoso, nome de anjo. Por exemplo, os anjos são chamados de espíritos, são chamados de tronos, são chamados de domínios, chamados de principados, poderes, forças, anjos eleitos, querubins, serafins, feras, seres viventes, criaturas viventes. Só um exemplo aqui, principado. A palavra principado vem de princípios. Princípios. Existem anjos no reino de Deus que trabalham com princípios. Eles não pregam o evangelho, mas eles ajudam na cooperação do evangelho. Quando o homem de Deus está pregando, gente, nós estamos acompanhados de seres celestiais. Mas no reino, eu não quero entrar nessa área, mas no reino caído tem principados. São anjos que caíram, eles não entram no corpo de pessoas e são demônios que não possuem. Qual que é o trabalho deles? Trabalhar com princípios, para semear mentira na mente do povo, semear engano na mente do povo. O apóstolo Paulo falou assim em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito Santo afirma que nos últimos dias muitos não vão suportar santa doutrina, porque vão dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Como pentecostal, eu sou tentado, eu sei que o pentecostal gosta muito de falar de demônio de território, mas o demônio de território não é o problema para nós hoje. O maior problema são os principados. Eles não ficam possuindo pessoas, eles ensinam mentira. Porque, gente, onde que é o território que o inimigo ocupa? Não perca isso. Onde é? Eu sei que às vezes, quando eu era adolescente, não se escandaliza, mas quando eu era adolescente, eu chegava e começava a amarrar demônio que estão embaixo da cama. Sabe, eu chegava, demônio debaixo da cama, vai embora. Um dia eu fui na casa da minha tia, e eu falei, tia, tem um demônio no guarda-roupa. A tia está assistindo agora, a mãe do André, tia Vera. Eu falei, tia, tem um demônio no guarda-roupa. Eu via demônio no guarda-roupa. Tem crente que acha que o demônio fica assim, ó. Ele acha que o demônio vai ficar aqui, ó. Tem demônio no microfone. Não, ele não está nem para o microfone. O território que ele ocupa é mente humana. O apóstolo Paulo falou assim em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. As nossas armas não são armas carnais. As armas da nossa milícia são armas espirituais para destruir sofismas. O que é sofisma? Ensinos mentirosos. E levando todo pensamento cativo. Gesiel, o que significa isso? Eu sei que tem regiões no mundo que parece que tem mais demônios do que outras. Vai na Índia para você ver. Vai na África para você ver. Aqui no Brasil, no sul, por exemplo, é terrível. Fui pregar uma vez lá, eu pregando, uma mulher estranha, ok, vou respeitar a religião dela, mas estranha, entrou para fazer trabalho na hora que estava pregando. Ela tentou entrar várias vezes na igreja. Ela tentou entrar uma vez, não conseguiu. Na última vez, caiu endemoniada na porta. Eu saindo, trabalhos na porta para atrapalhar o crescimento da igreja. Há regiões assim. Mas o problema não é a região, é a cultura da região, entende? Porque esses demônios eles não querem o lugar, o solo, eles querem a mente do povo. Sabe, eu sei que tem inimigos que parece que ficam em regiões, mas os piores são os principados.
Se você pegar, por exemplo, um povo que tem a mente renovada e colocar, por exemplo, na África, vai ser diferente. Porque o problema é a cultura do local. A cultura atrai aquele mundo espiritual. Gente, porque nossa mente é como um para-raio. Ou eu atraio Deus, não é neutro. Ou eu atraio Deus ou não atraio Deus. A minha mente é séria. Eu preciso ter a mente renovada. É por isso que o apóstolo Paulo falou: leve todo pensamento cativo até Deus. Então, existem espíritos maus que são principados. Mas os anjos, eles não semeiam pensamentos em nós, por exemplo, como aqueles anjos. O papel dos anjos é dar revelação, ou explicação, ou auxiliar a pregação do evangelho, ou a iluminação que o Espírito Santo traz. Isso está em Apocalipse. Os anjos vieram amando de Deus para dar explicação por toda a Bíblia. Eles não pregam o evangelho, mas cooperam na pregação do evangelho. Você pode levantar a mão e dar glória ao nome do Senhor? Mas veja, em quinto lugar, número dos anjos. Qual é o número dos anjos? Obviamente que os anjos são incontáveis, não é verdade? Mas tem um texto lá em Apocalipse 5:11. Não precisa colocar esse texto, eu pedi para ele não colocar, vou citar aqui. Mas diz a Bíblia que quando João viu os anjos, ele viu milhões de milhões, milhares de milhares. Gesiel, qual que é o número dos anjos? É mais ou menos assim: pegue milhões, multiplique por milhões, pegou o resultado? Multiplica por milhares, pegou o resultado? Multiplique por milhares, pegou o resultado? Aí você começa a ter uma noção de quantos anjos estão servindo o nosso Senhor. Um dia Cristo estava diante de Pilatos, ou diante dos soldados. Os soldados chegaram e falaram assim: quem é Jesus? Cristo falou: sou eu. Quando ele falou sou eu, os soldados caíram no chão. Aí diz a Bíblia que alguém chegou e tentou proteger Jesus. Aí Cristo falou assim: ei Pedro, guarde tua espada. Por acaso você acha que eu não posso pedir para o meu pai mandar aqui 12 legiões para me proteger? O que ele está falando? Você não sabe, Pedro? Se eu quiser, é só fazer assim, ó. E agora vem 72 mil anjos para cuidar de mim. Gente, sabe o que eu imagino? Quando Cristo estava levando tapa, imagine 72 anjos em prontidão ali, irmão. Basta Cristo fazer assim, ó. Os anjos rasgavam todo mundo. Mas se os anjos atacassem, você não seria salvo. Para você entender, é como se Cristo fizesse assim: calma, não atrapalhe, deixa que eles batam. Porque se eles não bater, o Gesiel não será salvo. Se eu não apanhar, o Gesiel não pode glorificar o meu nome. Cristo falou: eu quero que vocês saibam que se eu pedir para o meu pai, exatamente agora, vai aparecer aqui 72 mil anjos. Então eu não estou sendo forçado a ir para a cruz, eu quero ir para a cruz. Eles são incontáveis. Em sexto lugar, os anjos, e aqui é maravilhoso, os anjos participam da alegria da igreja. Sabe, quando eu era adolescente, eu aprendi que os anjos não têm misericórdia e que os anjos não ficam felizes. Mas não é verdade, ok? Os anjos ficam felizes com a igreja. Uma outra coisa que eu pregava, e hoje eu entendo que é diferente, não está muito bem claro. Eu pregava assim, quer ver? Deus não fica feliz quando alguém é curado. A Bíblia diz que Deus só fica feliz quando o pecador se arrepende. A Bíblia não diz que Deus fica feliz quando alguém é próspero. Deus só fica feliz quando o pecador se arrepende. Mas não é verdade. Vamos ver quando Deus faz festa? Em primeiro lugar, ele falou para Jó: Jó, onde você estava quando eu criava a terra? Quando as estrelas se alegravam? Ali é anjo. Quando Deus estava criando as situações aqui na terra, os anjos faziam festa. Tudo que Deus faz, os anjos fazem festa. No Salmo 35:27 diz assim: cantem de alegria aqueles que Deus ama, e digam continuamente: bendito seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. A palavra se compraz no hebraico, um exemplo para você entender, é como uma bexiga que você enche. A ideia é quando Deus vê a igreja próspera, Deus fica cheio. Um outro texto, diz a Bíblia, que Deus ficou feliz, ou os anjos ficaram felizes, quando a glória foi para a terra. Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías falando, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Eu vi serafins voando ao redor de Deus. Os serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, reverência à santidade de Deus. Com 2 cobriam os pés, reverência à missão profética da igreja. E com 2 voavam para lá e para cá cantando Kodesh, Kodesh, Kodesh e Avet Sabaoth. Kodesh, Kodesh, Kodesh e Avet Sabaoth. Olha que os anjos estão cantando: Santo, Santo
é o Senhor dos exércitos. Quando vê a glória lá com os homens, a glória está na terra. Só de ver a glória vir para a terra, os anjos cantam, os anjos adoram. Mas tem um texto que eu fico maravilhado. Está em Lucas, capítulo 2, versículo 13. Lucas, capítulo 2. Por exemplo, gente, um dia Cristo falou assim para os discípulos: vão pregar a palavra, cura os enfermos, ressuscita os mortos e faça milagre. Lá em Lucas 10. Aí diz a Bíblia que os discípulos voltam alegre. Falou: Senhor, os demônios foram embora quando nós mandamos eles embora. Aí diz a Bíblia que Cristo exultou no Espírito. Olha para mim, exultou no Espírito. A palavra exultou é uma palavra grega, usada para criança que dá cambalhota, criança que pula com alegria. O texto diz que quando Jesus viu os discípulos voltando para casa, depois de curar enfermo, ressuscitar mortos, expulsar demônio, Jesus ficou tão alegre, tão alegre. Gente, Deus não fica só alegre, e os anjos não ficam só alegres quando o pecador se arrepende. Os anjos ficam alegres quando você canta. Os anjos ficam alegres quando você prospera. Os anjos ficam alegres quando você é curado. Os anjos ficam alegres quando você adora o nome do Senhor. Gente, você acha que um Deus tão grande ia ficar só alegre no arrependimento? Claro que não. Deus fez festa. Um dia Cristo falou assim para os discípulos dele. Ele ficou tão alegre e falou: graças eu te dou, Pai, porque o Senhor escondeu a revelação dos sábios e dos entendidos e revelou aos pequeninos. Quando você tem uma revelação, os anjos se alegram, Deus se alegra, o Pai se alegra, o céu se alegra. Eu estou dizendo que você, só de você estar aqui nessa noite, o Deus eterno está alegre, e os anjos estão alegres, porque o reino de Deus se alegra com a gente. Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Mas veja Lucas capítulo 12, versículo 13. Lucas 12, versículo 13, estou indo para o final. Lucas 12, versículo 13. Veja, os pastores estavam lá cuidando do rebanho. De repente aparecem milhares de anjos para falar que Cristo encarnou. Gente, agora olha o que diz a Bíblia, 2:13 de Lucas, 2:13. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: gente, olha para mim, que fantástico. Os anjos estão olhando para Deus, Deus encarnando no homem, nascendo na manjedoura. Os anjos olham o jeito que Deus trata os homens, olham para eles e falam: vamos fazer culto sobre isso? Qual vai ser o tema do nosso louvor? Vamos louvar o que Deus faz com os homens. Vamos fazer culto sobre isso. Aí diz a Bíblia que os anjos começaram a dizer: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Os anjos ficam alegres quando Deus te trata bem. Vocês ouviram o que eu falei? Os anjos se alegram. Você acha que os anjos não iam se alegrar com que Deus se alegra? Os anjos estão participando da nossa alegria. Sabe, gente, obviamente que eu não posso citar tudo, mas em sétimo lugar, os anjos lutam. Os anjos, você dá glória a Deus por cada palavra que eu falar. Os anjos lutam, os anjos cuidam, eles servem o povo de Deus. Bom, agora para Deus escutar, vamos lá? Os anjos lutam, eles cuidam, eles servem o povo de Deus. Qual câmera que está, Uziel? Qual câmera que está? Pode lembrar para essa aqui? Os anjos lutam, os anjos cuidam do povo de Deus. Os anjos lutam, os anjos cuidam do povo de Deus. Os anjos lutam, os anjos cuidam do povo de Deus. Esse povo pode ser simples, mas anda acompanhado de anjo, anda acompanhado da glória de Deus. Nós não estamos sozinhos. Dá glória a Deus, pastor Cláudio, porque nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Talvez você não saiba como falar, mas você não está sozinho. Nós estamos acompanhados. Obviamente que eu não posso citar todo o texto, mas em Josué, capítulo 5, versículo 13. Josué, capítulo 5, versículo 13. Eu dei o texto errado, se não me engano, para Adonias, mas é capítulo 5, versículo 13. Olha aqui para mim, Josué é um guerreiro. Ele está olhando Jericó. E, gente, eu não sei por que ele estava olhando Jericó. Talvez ele estava fazendo... O que você faz quando olha um grande desafio, fica com medo e fica avaliando: como que eu vou vencer esse desafio? Enquanto Josué está avaliando, pensando como eu vou vencer esse desafio, de repente aparece um homem de branco ao lado dele. Ele olha, não é apenas um homem de branco, é um soldado com espada na mão. Um soldado chega e olha, sabe? Olha, como se dizendo: Josué, tira os olhos de lá, olha aqui para mim. Tira os olhos de lá, olha aqui para mim. Tira os olhos de lá, olha aqui para mim. Aí diz a Bíblia que Josué, quando olha para aquele anjo, Josué tira a espada e fala: tu és
um dos nossos ou é um dos deles? Aí o anjo falou: Josué, eu vim agora como príncipe dos exércitos do Senhor. Ele está dizendo: Josué, eu vim como anjo agora, mas ontem eu vim como a nuvem durante o dia. Ontem eu vim como fogo quando você estava passando frio. Sabe, eu já vim como pedra e você não viu. Mas agora, para cuidar de você, eu venho como anjo. A Bíblia Sagrada diz em Mateus capítulo 2, que quando José pensou em deixar aquela santa mulher de Deus chamada Maria, ele pensou em abandonar Maria, diz a Bíblia, e apareceu um anjo de noite falando com José, dizendo: cuide de Maria, proteja Maria, ela é uma santa mulher de Deus. Um dia, quando estava pensando em ir para um outro caminho, apareceu um anjo e falou: não vai por esse caminho, vai por outro caminho. A Bíblia Sagrada diz que Elias estava com uma depressão profunda. Aparece um anjo e toca em Elias. Não puxou a espada para Elias, porque não dá para puxar a espada para quem está ferido. O anjo toca em Elias. Quando Jesus estava no meio das feras no deserto, preocupado, no meio das feras, porque ele era homem com fome, diz a Bíblia, e vieram os anjos e serviam Jesus. Os anjos lutam, os anjos cuidam. Irmão, vou declarar em nome de Jesus: os anjos lutam, os anjos cuidam, os anjos lutam, os anjos cuidam. A Bíblia diz que eles são enviados para servir os que vão herdar a salvação. Os anjos lutam, os anjos, sabe, teve acidente que já era para você estar morto, mas você não morreu. Sabe por quê? Porque os anjos lutam, os anjos cuidam. Sabe quantas pessoas não estão aqui para contar a história e você está aqui? Os anjos lutam, os anjos cuidam. Você fala: meu Deus, que sorte que eu tive de escapar daquele acidente. Os anjos lutam, os anjos cuidam. Você já era para estar morto, destruído, mas está aqui. Os anjos lutam. Gesiel, e aqueles servos de Deus que morreram em Cristo Jesus? Os anjos levam, os anjos cuidam. De qualquer jeito, se você é igreja, os anjos cuidam, os anjos lutam, os anjos lutam, os anjos cuidam, em nome de Jesus Cristo. E você levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Eu tenho 6 minutinhos aqui, vou terminar. Sabe, gente, obviamente que eu não posso citar todos os textos, mas só para você ter uma ideia. Sabe, é muito rica essa doutrina, mas só para você ter uma ideia. No livro de Apocalipse nós temos 77 referências de ação angelical. Obviamente que eu não vou citar tudo, mas por exemplo, no capítulo 1, versículo 1, Jesus Cristo fala para o anjo: receba essa revelação. O que eu faço, Senhor? Leve lá para João. Ele levou a revelação. No capítulo 2, verso 1, verso 8, verso 12, verso 18. No capítulo 3, verso 1, 7, 14. No capítulo 4 e 7, os anjos que estão ali são os pastores. Deus empresta a expressão anjo para dizer que é o pastor. No capítulo 5, verso 2, diz a Bíblia: e eis que um anjo forte disse: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? No capítulo 5, no verso 8, verso 11. No capítulo 6, verso 1, verso 3, verso 5, verso 7. No capítulo 7, versículo 1, diz a Bíblia que tinha 4 anjos que seguravam os ventos da terra. Ventos que vão destruir a terra, ventos que vão assolar a terra, mas tem nos 4 cantos da terra, tem anjos segurando. Eu posso conjecturar, ok? Que esses ventos estão sendo segurados pelos anjos, porque a igreja ainda está aqui. E os anjos, sabe, tem vento que já era para ter destruído a tua vida, mas os anjos estão segurando. Você pode dar glória ao nome do Senhor. No capítulo 7, no versículo 11, diz a Bíblia que os anjos estavam em pé no trono. No 11 diz assim: e os 4 seres viventes, veja, se prostravam diante do trono. E aqui é maravilhoso. Quem está um pouquinho mais longe do trono está em pé dizendo: bendito seja o Cordeiro que venceu. Mas quem está muito perto, quem está muito perto, está encurvado, com o rosto em terra. Porque quanto mais perto de Deus você está, mais você coloca a face no chão. Gente, se você quer conhecer um homem quebrantado, veja como ele trata a Deus. Porque geralmente quem é quebrantado está muito perto de Deus. Se alguém fala assim: quer ver? Eu ando assim com Deus, mas anda orgulhoso, não está perto de Deus. Quem está perto de Deus, coloca a face no chão. Ele é quebrantado. Diz a Bíblia que esses anjos, e eu acho lindo, gente. Eu falei dos olhos da contemplação, ok? O apóstolo Paulo falou que quando nós aceitamos a Jesus, Deus abriu os nossos olhos espirituais para a gente receber a glória. Mas esses anjos têm olhos por dentro e por fora.
olhos nas asas, olhos na cabeça, olhos em todo o corpo. Olhos. Por quê? Porque é muito grande a glória de Deus. Tem que ter muitos olhos para olhar, sabe? É muito grande a glória de Deus, sabe? É tão grande que quanto mais perto de Deus eles estão, esses anjos têm olhos. Por quê? Porque é tanta revelação que entra na alma deles, no espírito deles. É tanta revelação que tem que ter muitos olhos para ver. Quem entende o que Deus está falando aqui nessa noite? A Bíblia Sagrada diz, por exemplo, no capítulo 8, verso 2, que tinha anjo que carregava incensário. No capítulo 8, verso 3. No capítulo 8, verso 4, verso 5, verso 6, verso 4, verso 8, verso 10, verso 12. Veja, capítulo 13, aparece um anjo como parecendo um ser com um rosto de águia. No capítulo 9, verso 1. Capítulo 9, 11, versículo 13, versículo 14, versículo 15. No capítulo 10, verso 1, diz que tem um anjo que desce do céu, vestido com nuvem, com um arco-íris. No capítulo 10, verso 5, verso 7, verso 8, verso 9, verso 10. No capítulo 11, verso 15, no capítulo 12, verso 7, aparecem os anjos. No capítulo 14, verso 6, diz a Bíblia que tem um anjo que voa pregando o evangelho eterno. Anjo que voa pregando o evangelho eterno. Anjo que voa, talvez seja lá na grande tribulação. Pode ser, mas diz a Bíblia que os anjos voam. Por quê? Porque quem está pregando o evangelho não está se arrastando. Quem prega o evangelho está voando. Ah, gente, levanta a mão e dê glória ao nome do Senhor. Não importa se você talvez não sabe se expressar. Quando você está pregando o evangelho, você não está sendo arrastado, você está nas alturas, porque estamos falando de algo que veio do alto. Diz a Bíblia que esse anjo prega o evangelho eterno. No capítulo 14, verso 8. No capítulo 14, verso 9, verso 10, verso 15. No capítulo 14, verso 17, 18, 19. No capítulo 15, verso 1, verso 5, verso 7, verso 8. No capítulo 16, verso 1, verso 2, verso 5. E a Bíblia diz que tem um anjo que segura as águas. No 16, verso 10, 16, verso 12, 16, 17, 17, verso 1, 17, verso 3. Aí diz a Bíblia, capítulo 17, verso 7, aparece um anjo. No capítulo 18, verso 1, diz a Bíblia que desceu um anjo do céu, 18 primeiro, e iluminou toda a terra. Veja, o anjo, quando descer na grande tribulação, vai ficar mais claro que o sol ao meio-dia. Um anjo da face do Senhor, apenas um anjo. Gente, se o anjo é desse tamanho, imagine o filho do homem. Quando esse anjo descer, toda a terra vai ficar clara. No capítulo 18, verso 21, um anjo aparece. 19, verso 4, 19, verso 9, 19, verso 11, verso 17. No capítulo 20, aparece um anjo. Um anjo vai pegar Satanás, vai prender por 1000 anos. E você acha que Satanás está tete a tete com Deus. Tem gente que pensa que Deus vai vencer nos 45 do segundo tempo com acréscimo. Deus tem que dar acréscimo para vencer. Deus olha e diz, não vou me dar o trabalho de enfrentar ele. Vai você, anjo. E o anjo vai prender Satanás por 1000 anos. No capítulo 21, verso 9, 22, verso 6, 22, verso 8, 22, verso 16. E aqui eu acho lindo para mostrar a grandeza de Deus. Depois de tudo isso que eu falei, no final, Deus diz assim, Jesus Cristo falando, e eu enviei o meu anjo para falar com João. Você gostou do anjo que iluminou o dia? É meu. Você gostou do anjo que pisou no sol no capítulo 18 em diante? Gostou? É meu. Você gostou do anjo que curou ou cuidou do povo de Israel? É meu. Olha para tudo isso, é meu. Se os anjos são dessa grandeza, imagine o Filho do Homem que criou os anjos. Quando eu olho para os anjos, eu não posso adorar os anjos. Se eles são criaturas, eu preciso dizer e entender que Deus é muito grande, glorioso, poderoso. Por mais glorioso que seja Gabriel, é de Jesus. Por mais glorioso que seja Miguel, pertence a Cristo. Tudo isso que eu falei, no final, Jesus está dizendo, é meu, é meu, é meu, é meu. É meu, eu não vou sair de meu enquanto você não dá glória a Deus. É meu, é meu, é meu, é meu. Fica em pé dando glória ao nome de Jesus. Eu dei uma palavra para vocês. Eu falei um pouquinho rápido por causa do tempo, que era bastante conteúdo. Mas quem entendeu a reflexão diz amém. Falei um pouquinho rápido, porque se fosse falar bem devagar, eu ia estar no primeiro tópico ainda. Mas Deus mostra a sua grandeza na criação. Amém? Gesiel, você não acha pecado falar sobre anjo? Mas de jeito nenhum, acho pecado não falar sobre anjo. Amém? Se está na Bíblia é para ser falado. Curva a sua cabeça. Talvez você está com medo. Não é verdade? Quantos inimigos estão se levantando contra a igreja nesse tempo? E talvez você está com medo. Você fala, Deus, guarda meu filho, guarda minha casa. Se aconteceu o que aconteceu,
é porque havia um propósito. Porque anjos dessa grandeza não permitem que algo destrua você. Quero que você, por um minuto, dê glória ao nome do Senhor. Sei que você está preocupado com tua casa. Talvez você que está me assistindo está preocupado. O que vai acontecer com o meu filho? Com a minha casa? Um Deus desse tamanho que criou os anjos está cuidando de vocês. Todos que estão conectados nessa live, os anjos de Deus estão cuidando de vocês. Oh, glória a Deus. Não dê glória para anjo, mas agora dê glória ao Criador dos anjos. Vamos ao lado dos anjos cantar agora, adorar o nome do Senhor por um minuto. Santo, glória ao nome de Jesus. 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 Você que está conectado nessa live, os anjos do Senhor estão ao seu lado. A Bíblia diz que 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque ao teu respeito o Senhor manda os anjos para guardar tua casa. Pode pedir: Deus, manda um anjo lá em nome de Jesus. Não precisa dar ordem para anjo, mas fale: Deus, manda os teus anjos. Eles terão alegria de servir o povo de Deus. Gente, em relação ao povo de Deus, os anjos amam a noiva do Senhor deles. Então, em nome de Jesus, adore ao nome do Senhor, porque nós não estamos sozinhos, nós estamos acompanhados. Ó Deus, nós amamos a tua palavra. O Senhor é santo, Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso. Ó Deus eterno, obrigado por sua palavra. Obrigado, Senhor, por todas as pessoas que estão conectadas nessa live. Ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, essa pessoa talvez está com medo. Eu sei que nós estamos enfrentando inimigos, Pai, que, sinceramente, Deus, em relação a nós, são maiores do que nós, mas não são maiores do que o Senhor. Deus, sabemos que tudo o que acontece, se acontecer, é por permissão divina, mas não é porque o Senhor é derrotado, o Senhor é todo poderoso. Senhor, em nome de Jesus, como igreja, nós reconhecemos a tua glória na figura dos anjos, na face dos anjos. O Senhor é santo, poderoso, maravilhoso. Ó Deus, eu trouxe essa breve reflexão, rápida reflexão, Senhor, para adorar o teu nome. Eu abençoo o teu povo em nome de Jesus. Amém?